Com essas combinação de cartas, eu vou pegar muitos secretos. Amanhã, pra quem não sabe, vai estar atualizando Plantas vs Brainrot. Adivinha, Bus vai ser às 8 horas da manhã. Então, cara, já se prepara pra tá acordando cedo aí. As cartinhas que eu vou usar para tá derrotando os Brainrots bem rápido vai estar sendo essa. A primeira carta vai ser a Doom Bloom. Ela é uma carta lendária. Ela vai estar dando 35% a mais de dano por todas as plantas que estejam no meu jardim. Todas as plantas que estejam no meu jardim vai dar 35% de dano a mais por conta dessa carta. A outra carta que temos aqui é a Plant Frenzy. A cada 25 Brainrots derrotados por uma única planta, ela vai estar dando 100% de fúria por 8 segundos. Ela vai estar ficando muito forte a cada 25 Brainrots que ela derrota. Essa daqui é basicamente pra estar limpando o mapa. Vou mostrar o que ela faz aqui, ó. Vai cair um meteoro do céu. Mano, isso daqui, quando tiver muitos Brainrots aqui no meio, vai cair esse meteoro, vai estar derrotando apenas os Brainrots fracos. Eu tá cheio de Brainrot fraco durante o Adminha Bus, mano. Cai esse meteoro, derrota eles e spawna mais. Outra acaba sendo essa daqui. Depois que você derrotar 100 Brainrots, todos que sejam na pista vai ficar 50% mais lento. E a outra, a cada 85 Brainrots que for derrotado, vai ser todos empurrados aqui pra trás. Eu não acho tão interessante essa carta aqui, porém não tem nenhuma pra estar substituindo no lugar.